Quero saudar todos os irmãos e irmãs na maravilhosa graça do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um momento com Deus, mais uma manhã com Deus e rogamos as bênçãos do eterno Deus sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs, que nesse dia possamos desfrutar da bendita, da maravilhosa presença do Senhor, que tem nos abençoado, tem nos dado vida. Que possamos então cantar louvores a Ele, aprender da Sua palavra nessa manhã. Que Deus abençoe e sustente, anime e edifique a vida de cada um dos irmãos nesta manhã. Amém? Irmãos, o salmista, no Salmo de número 116, traz no seu coração ações de graças a Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus na sua vida. E ele diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Que possamos, meus queridos, ter um coração alegre, um coração cheio de ações de graças ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco. O Senhor é cheio de misericórdia e graça. Que possamos nesse dia nos alegrar, que possamos nesse dia cantar, adorar o seu nome, porque o seu nome é poderoso, o seu nome é maravilhoso, o seu nome nos traz vida. Que Deus nos abençoe nesse dia. Amém? Ó Senhor, grande é o teu nome, Senhor. É nesse nome, Pai, que nós estamos nesse momento, juntos em uma só fé, em um só pensamento, em um só espírito, Pai, com um só coração voltados para a tua presença, Senhor. Nesse momento, Pai, alegra o nosso coração. Nesse momento, Senhor, faz com que as nossas vidas estejam cada vez mais, meu Pai, te buscando, te adorando, rendendo graças a ti, meu Pai, mas também, Pai, buscando o teu poder, buscando, Senhor, aprender da tua palavra e meditando nela, Senhor, para que possamos ser pessoas que têm um coração cheio de amor, de graça da tua palavra. Como o salmista diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, Senhor. Nós nos entregamos a ti. Nós queremos, meu Pai, estar na tua dependência total, Senhor. Ó Deus, visita o teu povo nessa manhã, Senhor. Cura, sara, transforma, Senhor, os corações. Ó Deus, visita a nossa nação. Visita, ó Deus, a nossa igreja em todo o mundo. Visita, ó Deus, as famílias, ó Deus. Alegra os corações daqueles que estão tristes neste momento, Senhor. Mas também anima aqueles que estão desanimados, ó Deus, que estão perdendo a sua fé, Senhor. Ó Deus, dá, ó Deus, a alegria, ó Deus. Dá, ó Deus, uma fé viva. Que o teu povo te busque, Senhor, em espírito e em verdade. Traz, Senhor, aqui aos nossos corações, Pai, o poder da tua graça, o poder de testemunhar. Que possamos, meu Pai, viver em santidade de vida. Para isso, Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos, Pai, da comunhão contigo. Nós precisamos, meu Pai, da busca pela Tua presença. Ensina-nos, ó Deus, nessa manhã e que em todo esse dia, Pai, possamos testemunhar que Tu és Deus. Tu és o nosso Deus. Tu és o soberano Senhor, aquele que está conosco, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos porque ouve
a nossa oração, porque atende os nossos pedidos, Pai. Obrigado por ser esse Deus tão presente, esse Deus tão perto de nós. Abençoa, meu Pai, o teu povo, te pedimos e agradecemos em nome santo e amável do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Em adoração, eu me rendo a ti, tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. Inesgotável, traz vida ao coração, como um rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como um rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Como rei Davi,
amo, ó Senhor. Te amo, ó Senhor. O caminho da adoração é o do serviço ao Mestre. João, capítulo de número 13, verso 13 a 17, tem a seguinte mensagem: Vós me chamais o Mestre e o Senhor dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu mestre, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. O serviço ao mestre é praticar a sua vontade, ou o caminho de servir ao mestre é fazer a sua vontade. Seguir a Jesus Cristo é uma questão muito pessoal, muito individual, mas não é uma questão individualista. Quando eu falo que o discipulado é individual, não estou dizendo que é algo que somente o próprio indivíduo pode decidir a fazer. Nenhuma pessoa pode seguir a Cristo Jesus por ela mesma. O dicionário define individualismo como qualquer doutrina ou prática baseada na suposição de que o indivíduo e não a sociedade é o fim ou a consideração suprema. O verdadeiro cristianismo não é individualista, porque jamais é unicamente o indivíduo que está em evidência, mas as outras pessoas. No cristianismo, quem tem de ser evidenciado são os outros. Jesus Cristo indicou isto quando respondeu a pergunta sobre o grande mandamento. Ele disse que o primeiro mandamento encontra-se em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, que tem o seguinte: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Desta forma, depois de falar sobre o relacionamento individual com Deus, Jesus Cristo imediatamente prosseguiu e falou sobre o relacionamento do indivíduo com todas as outras pessoas. E aí nós poderemos ir a Levítico capítulo 19 e 18, que diz assim: o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, como é citado por Cristo em Mateus 22, 39 e 40. E como deve ser o nosso relacionamento com as outras pessoas? De que forma nós devemos e somos orientados para nos relacionarmos com as outras pessoas? Jesus, entretanto, nos orientou dizendo, nos seguintes termos: amá-las. Nós temos que amá-las. Mas como o amor é demonstrado às outras pessoas? Será que mostramos amor por meio de leis benevolentes, da mesma forma que um rei mostra seu amor pelo povo? Devemos amar de maneira que um ator ama sua audiência? A resposta de Jesus Cristo foi que devemos amar servindo as outras pessoas. E Jesus Cristo demonstrou o que tinha em mente. João nos traz dizendo que durante a última ceia, quando Jesus se reuniu com os seus discípulos, na noite que foi preso, ele se levantou da mesa, tirou as suas vestes superiores, vestes de cima, e enrolou uma toalha em torno da sua cintura e colocou água numa bacia, ajoelhou-se e começou a lavar os pés dos discípulos, secando-os, enxugando-os com a toalha. A ação foi tão incomum, tão diferente, que Pedro objetou, questionou: Senhor,
Tu me lavas os pés a mim? E aí Jesus responde rapidamente e diretamente a Pedro: o que eu faço não sabes agora, mas compreenderás depois. Esta resposta não foi suficiente para que Pedro entendesse o suficiente ou compreendesse o suficiente para repreender o Senhor como já fizera antes. E aí ele diz: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mateus 16, 22. Pedro declarou diretamente: nunca me lavarás os pés. Entretanto, quando Jesus explicou que se não o lavasse, Pedro não teria parte com ele, o discípulo voltou atrás e disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Jesus explica então a Pedro e a todos nós: quem só precisa lavar os pés, o que ele já tinha proposto a fazer, lavou os pés dos demais, levantou-se, vestiu suas roupas e voltou ao seu lugar. E aí disse: compreendeis o que fiz? Jesus pergunta. Certamente os discípulos não estavam compreendendo ainda, mas Jesus prossegue e diz: vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vocês também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. João capítulo 13, verso 13 a 17. Desta forma, esta explicação significa servir aos outros de acordo com o próprio exemplo que Jesus Cristo nos deu. O exemplo de Jesus não se limitou a lavar os pés dos seus discípulos, mas estende-se a todo o seu ministério ou em todo o seu ministério terreno, no qual a lavagem dos pés foi uma parábola. Desta forma, como poderemos ser práticos em como servir aos outros? Jesus nos serviu deixando o céu, assumindo a natureza humana real, ensinando e depois se entregou morrendo na cruz por nossos pecados. Não podemos fazer estas coisas, certamente, mas temos de nos perguntar: como nós servimos aos outros? De que maneira devemos demonstrar a natureza de servo do nosso Senhor Jesus Cristo? Algumas coisas que podem ser ou nos nortear para isto. Devemos ouvir os outros. O primeiro serviço que devemos aos outros na comunhão consiste em ouvir. Desta forma, como o amor a Deus começa com ouvir a sua palavra, o início do amor fraterno é aprender a ouvir as outras pessoas, os irmãos. Este é o amor de Deus. Ele não somente nos dá a sua palavra, como também nos ouve. Desta forma, é a sua obra que fazemos aos outros quando aprendemos a ouvir. Nós cristãos, e principalmente pastores, líderes, muitas vezes achamos que sempre devemos acrescentar algo quando estamos na companhia de outros. Temos que falar alguma coisa, mas precisamos aprender a ouvir e ser beneficiado e ser benéfico quando falarmos. Devemos ajudar uns aos outros. A extrema necessidade que as pessoas têm de conversar com alguém nem sempre é apenas o desejo de serem ouvidas, embora isto seja importante. Muitas vezes também precisam de ajuda. O que falam é o pedido de socorro. Se pararmos para ouvir as pessoas, descobriremos que suas necessidades afloram a superfície e teremos muito mais a fazer do que apenas lavar seus pés. Mas devemos dar aos outros. O mundo diz: o que é meu, e o que é seu é meu se eu puder pegar. O cristão diz:
não tenho nada, mas o que eu tenho, recebi primeiro de Deus. Portanto, sou apenas o mordomo das minhas posses. O que é meu é seu, se você precisar. Quando pensamos assim, não devemos esquecer que o melhor que podemos dar ao próximo é a nós mesmos. Como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 8, verso 5, não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Mas outra questão que devemos pensar também é que devemos levar a carga uns dos outros. A Escritura Sagrada expressa toda a obra de Cristo por nós como sendo carregar nossas cargas. Isaías 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Gálatas 6, 1 e 2. Dizendo, assim cumprireis a lei de Cristo. Mas também devemos falar a verdade de Deus a outras pessoas, evangelizar. Quando eu comecei relacionando o que significa servir aos outros, falei que os cristãos tendem a falar muito sem parar para ouvir, supondo que já sabem o que será dito e que já têm a resposta. No entanto, precisamos reconhecer que também há momentos de falar e que os outros cristãos se distinguem neste ponto porque realmente têm algo relevante para dizer. Nós podemos, depois de escutar e compreender o que os outros dizem, temos de ir adiante e compartilhar a solução para o problema ou esperar para o desespero. Às vezes devemos falar coisas que ecoam severas para quem tem de ouvi-las. É difícil proferir palavras duras. Na maioria das vezes, temos o privilégio de compartilhar palavras de conforto da Escritura. Mas temos de ter que falar sobre o pecado. Mas sempre podemos falar também da graça e do perdão de Deus. Podemos falar isso, 1 de João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como devemos servir aos outros? O sucesso na vida cristã, ou a alegria na vida cristã, não vem por meio de mero conhecimento. Embora isto seja importante, mas é necessário, é preciso que façamos o que sabemos que temos de fazer. Seguir a Jesus significa servir aos outros. Este é o caminho que nos leva à bem-aventurança. Somente seremos verdadeiramente felizes se andarmos nele. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família. Vamos orar. Querido Deus e Pai, Senhor bondoso e eterno, muito obrigado, Senhor, e continua conosco, nos ensinando e nos orientando a andar no Teu caminho, na Tua palavra, a vivermos este Evangelho de conformidade aos Teus ensinamentos, servindo ao próximo, vendo o exemplo do Senhor e vivendo esse exemplo na vida dos outros, na vida da sociedade, na vida da igreja, para a honra e glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Glórias ao Pai, que nos comprou.
Jesus, que foi, que é e voltará para os santos aos céus levar. Somos louvores, rendamos a Cristo Jesus. Teu é o reino, poder e a glória. Amai, aleluia, dizei amém. A imagem de Cristo, criados nós somos, louvores, rendamos a Cristo Jesus. Glórias ao Pai que nos comprou com sua própria vida. Rendamos, pois, de coração, glórias ao nosso Rei. Obrigado, Senhor, por estar conosco em mais esses momentos, onde podemos nos alegrar, Pai, com a Tua presença, com os louvores, com a adoração a Ti, desfrutando, Senhor, da Tua presença maravilhosa e o Teu Santo Espírito, Pai, falando ao nosso coração através da Tua palavra. Alegra-nos, ó Deus, nesse dia e Te pedimos, Pai, a Tua companhia constante conosco, Pai, a nos guiar, a nos sustentar, a nos ensinar a viver de acordo com a Tua vontade, Pai. Alegra o Teu povo, resgata a vida dos Teus filhos, Pai, para uma fé santíssima. É a oração que nós fazemos, agradecidos, Pai, por tudo que tem feito e fará na nossa vida durante esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos nesta manhã e em todo esse dia, com a sua graça e com a sua companhia constante, abençoando, sustentando, ensinando e guardando. Que o Senhor Deus acompanhe e abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãs nesta manhã e em todo esse dia.